Nós somos um dos poucos obreiros da casa do Senhor que mora um pouquinho mais distante, um pouquinho mais isolado. Nem tanto, né? Se percebe? Não está nem muito escuro. Mas Deus deu graça para que vocês, cada um, estivesse aqui. E confesso com meus irmãos que... Falei para minha esposa, bem, quem vai pregar? Ela falou, você. Eu falei, não, é o pastor. Não, é você, não, é o pastor. Eu falei, é você, é o pastor, então tá bom. Então, se é eu, não posso fugir. Abra vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 22. Palavra bem conhecida, culto de ação de graça ao Senhor. E versículo de número 6. Aleluia. 6 de Provérbios. Quem achou diz amém? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Ensina, a tradução da Bíblia é assim, irmãos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Poder sentar nessa noite. É um tema base, mas bora viajar um pouco aqui na palavra do Senhor, quando Salomão escreve esse livro de ensinamento, esse livro que nos ensina a um cristão como deve se comportar diante de Deus. É bem verdade que determinado da vida de Salomão aconteceu aquele ato dele desagradando a Deus, colocando ídolos, adorações que não era para ser, que era para ser feito para Deus, colocava para estátuas, escultura. Aleluias. Mas Deus agraciou ele com grande sabedoria, a qual faz parte da Bíblia Sagrada onde nós temos hoje. Amados irmãos, esse tema base, Provérbios 22, 6, que vai nos dizer que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Mas que caminhos são esses que nós devemos ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, essa última geração que vai participar do grande arrebatamento? A igreja de Pedro dá um glória. Essa é a última geração que vai contemplar com seus olhos a glória de Deus ao escutar o som da última trombeta. Porque é bem verdade que está chegando o final dos tempos. E quando nós pais, nós temos a obrigação e a responsabilidade de ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa muito simples. É complicado, porque nós ensinamos, nós que somos cristãos, filhos de Deus, ensinar perante a palavra de Deus que aquilo é errado e aquela outra coisa é certo. Mas tem um sistema do mundo que quer nos dibriar as mentes dos nossos filhos. Tenta ofuscar aquilo que Deus tem preparado e constituído para nós. E quando eu falei um pouco mais agora cedo, falei, vamos viajar um pouco na Bíblia. Eu falei, Senhor, qual é a palavra para a tua igreja? É bem verdade que o culto é ação de graça para a criança, é uma palavra mais, poderia ser um pouco mais light. Eu falei, mas Senhor, essa palavra, mas o Senhor testificar em meu coração, mas se o arrebatamento fosse hoje, fica tranquilo que ele subiria, porque eles são o reino do céu. Mas aqui é uma palavra de responsabilidade para nós pais, porque quando nós lemos na palavra do Senhor, e o Senhor me fez levar um pouquinho mais atrás na vida de José, o homem que qual também tinha um espírito
de Deus sobre a sua vida. Um homem temente, um homem obediente, e um homem sincero, porque nos dá as características de Jó, a qual desde moço ele já era separado por Deus para ser um governador. Por mais que havia um levante sobre a vida dele dentro da sua casa, que o primeiro levante que vem não é lá longe, é dentro de casa, mas assim ele permaneceu firme, não murmurou. Quando a gente lê a palavra do Senhor, e quando nós vemos a vida de José se tornar aquilo que nós já conhecemos, se tornar um governador, por mais que foi para o fundo de um poço, ser vendido como escravo, mas mesmo assim ele adorou a Deus, ele foi obediente, fazendo tudo que colocava nas suas mãos. E tanto que quando chega uma certa mulher, o pecado, para que tenta tirar o foco dele, ele faz aquilo que está no Novo Testamento mais à frente: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal que ele fugirá de você, resistir da aparência do mal. Porque o mal, amados irmãos, ele não vem com chifre, não vem fedendo a enxofre, não vem com garfo, não vem com rabo para tentar nos afrontar. O mal, ele vem como um banquete bonito, sensual, para tentar enganar nossos olhos. E a nossa obrigação como cristãos, ensinar nossos filhos, é dizer: espere no Senhor, faça tudo conforme Deus ordenar na sua vida, que você irá prosperar, como Deus fez, como Josué. Te esforça-te, tenha de bom ânimo, mas medite no meu livro da lei dia e de noite, porque onde tu colocar a planta do seu pé irá prosperar. Porque eu estou usando esses dois homens de exemplo. Vamos trazer para os dias de hoje atuais. Quem sabe na sua juventude, adolescência, ele era aquela criança que obedecia aos seus pais. Bora para a igreja, bora para a escola bíblica dominical, bora para o culto de ensino, que o pastor vai ensinar o caminho que deve andar. Bora para o culto adorar aquele que é digno de louvor e adoração, que é Jesus Cristo. Ou seja, os pais desses jovens, se fosse para trazer no dia de hoje, ele faria isso que eu estou falando nessa noite. Ah, eu não quero ir. Não quer? Então quando a trombeta tocar, você não vai escutar, vai para o inferno. É assim que eu falo para o meu filho mais velho. Não quer obedecer? O desobediente ao seu endereço é para ir para o inferno. Ah, irmão, está fazendo medo? Não, é real, nua e crua, não tem arrodeio. É céu ou inferno, não tem meio caminho. Só existe dois, céu ou inferno. Não existe purgatório para pagar os pecados que aqui se fez na terra. Ou nós ensinamos hoje, porque quando chegar o dia de nós prestar nossas contas diante de Deus, Ele vai cobrar daquilo que nós ensinamos nossos filhos. Mas como é que nós vamos ensinar, irmãos? O pastor nos ensina que nós somos espelho da nossa casa. Será que eu estou sendo um bom pai dentro de casa? Será que eu estou andando chamando palavrão dentro de casa? Será que eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a sua igreja? Será que a sua esposa está aí, aleluia, será que está sendo sábia para edificar o seu lar? Será que quando as coisas estão tudo bem, glória a Deus, aleluia, mas quando as coisas começam a apertar, começam a murmurar, quando as coisas começam a dar errado, ao invés de glorificar a Deus, vai começar a murmurar? Não é fácil, irmãos. Eu passo por isso 24 horas por 48, a adorar a Deus no momento da circunstância difícil. Às vezes eu falo para minha esposa: vai dar certo, vai dar tudo certo. Aí hoje ela mesmo falou: como é que vai dar certo? Não está conseguindo, está movendo nenhum dedo. Porque aquilo que é impossível para mim é impossível para Deus. Eu tenho que crer e confiar naquilo que Deus está falando no meu coração, e para falar para dentro da minha casa, para minha esposa e meus filhos. Se Deus colocou no meu coração já que vai dar certo, é porque já vai dar certo. Você pode falar: irmão, mas eu ensinei meus filhos no caminho que deve andar, mas hoje desviaram. Mas tem uma palavra de Deus para confortar o teu coração nessa noite. Que
que o Senhor colocou nessa tarde para falar. Se preocupa não, descansa no Senhor. Relaxa esse teu coração. Você ensinou. Mas quando chegar naquele grande dia, ninguém vai ficar despercebido. Ninguém vai ser pego por inocente. As tuas mãos nessa noite, Deus me faz passar para alguns aqui nessa noite. As suas mãos estão limpas. Se lavou a mão, pode lavar as mãos. A obrigação que você ensinou, amém, você ensinou. Mas se quando ele chegou a uma determinada idade, ele não quer mais obedecer aos princípios de Deus que você ensinou desde pequeno, é decisão de escolha. A salvação é individual. Você fala assim, irmão, seus filhos são pequenos, ainda vai contigo quando chegar a maioridade, quando não querer mais ir. Ele já sabe. Meu mais velho já sabe, mas não vai estar sabendo quando tiver mais sabedoria, quando entender as coisas mais profundas. Não quer? Então o seu caminho no inferno está guardado. Não vou esconder disso. A salvação dele, quando chegar a determinado tempo, até chegar a sua maioridade, quando estiver debaixo do meu teto, vai estar minha responsabilidade de ensinar. Mas no momento que ele é o próprio dono do nariz, isso é para você, mães, que estão me escutando essa noite. Relaxa, fica tranquila. Você ensinou. Deus avisa, Deus fala, e você está fazendo sua parte. Quer dizer, irmão, que não é para mim mais pagar preço pela minha família, pelos meus filhos? Continue, é a nossa obrigação. Até o soar da última trombeta. Mas quando tocar a trombeta, ele vai querer ou não de querer escutar o som da última trombeta.